Antes de darmos início a essa aula, gostaríamos de chamar a atenção para o fato de que a ciência do eletromagnetismo analisa, estuda os fenômenos que ocorrem por conta de dois atributos dos constituintes últimos da matéria, que são as partículas elementares. Esses constituintes são dotados de atributos e esses atributos são entendidos como fundamentais para o entendimento de todos os fenômenos que ocorrem aqui no nosso mundo, no universo. Vamos estudar hoje o atributo spin. Entendê-lo é um pouco mais difícil do que no caso da carga elétrica. Isso porque nós não temos como acumular spins, não temos como manipular spins, como a gente faz com a carga elétrica. Temos apenas muitas evidências. E esse conceito é um conceito extremamente importante. Vamos organizar essa aula, em primeiro lugar, tentando explicar o que é spin. Em segundo lugar, chamar a atenção para o fato de que nós classificamos os constituintes últimos da matéria de acordo com esses atributos. E nós temos duas grandes categorias de partículas, os férmions e os bósons. O spin, por outro lado, ele pode ser pensado como um momento angular, né? E ele, então, fica relacionado ao momento angular total de uma partícula, bem como existe uma relação entre spin e momento magnético. Spin é importante para entender o magnetismo, mas é fundamental e essencial para entender o ferromagnetismo. Sim, entender os ímãs. A gente vai, em seguida, falar sobre as consequências do spin, ou da existência do spin. Em primeiro lugar, a gente espera convencer a todos que a mera existência de átomos, como nós os conhecemos, com uma estrutura quântica, tem a ver com o spin. A tabela periódica tem a ver com o spin. Vamos comentar que a matéria ser impenetrável é uma consequência do spin. E ela responde pela estabilidade da matéria. E poderíamos até pensar na estabilidade das estrelas, a estabilidade do nosso mundo tem a ver com o spin, surpreendentemente. E, finalmente, uma aplicação que é a ressonância nuclear magnética. O que é o spin? Em primeiro lugar, o que dissemos sobre a carga elétrica vale também para o spin. Nós sabemos que os constituintes últimos da matéria têm spin, mas nós não sabemos por quê. E nem sequer, por exemplo, por que o spin do elétron tem um valor semi-inteiro. Esse é um dado. As partículas elementares são dotadas desses atributos ou desse atributo e elas transmitem esses atributos para os objetos que são constituídos pelas partículas elementares. De forma que nós não temos uma forma de explicar o que é o spin. Ele existe. Muitas vezes nós somos tentados, e isso é válido, pelo menos para que a gente tenha uma ideia do que seja o spin. Em primeiro lugar, é importante entender que spin é uma grandeza física, como a carga elétrica. No entanto, existe uma diferença. O spin é uma grandeza vetorial, de forma que, usualmente, nós representamos o spin colocando uma flechinha sobre a letra S, usualmente maiúscula. Essa é a primeira diferença, o que significa que essa grandeza física
nós podemos falar no seu módulo, na direção e no sentido dessa grandeza física. Ademais, essa grandeza física, ela seria o análogo, nós chamamos isso de análogo clássico, algo como se nós tivéssemos uma carga elétrica em movimento de rotação, em movimento circular, e essa é a imagem clássica do spin, como sendo algo análogo a um corpo dotado de carga elétrica em rotação. Esse corpo seriam as partículas. No entanto, a rigor, isso não é verdade, mas serve a título de ilustração. Veja-se que o módulo ao quadrado do spin é dado por essa expressão S ao quadrado, agora estou falando do módulo ao quadrado do spin, é igual a S, usualmente a gente escreve com a letra minúscula, vezes S mais 1, vezes uma grandeza física, conhecida como constante de Planck, dividido por 2π, e a ela usualmente chamamos de H cortado. Ou seja, o módulo ao quadrado do spin pode ser dado por estes valores apenas. E a componente z do spin, já que nós estamos pensando aqui num elétron em rotação, a componente z é essa componente aqui, e a componente z do spin só pode assumir determinados valores, ou seja, a componente z do spin é igual a m, onde m é um número inteiro que varia de menos s, esse s que está aqui em cima, até s. Temos, portanto, 2 vezes s mais 1 valores de sz. Por exemplo, uma partícula como o elétron, que é dotada de um spin s igual a meio, então, usualmente dizemos que o spin do elétron é igual a meio. Ao valor do módulo do spin ao quadrado, portanto, corresponde ao valor meio, substituindo nessa fórmula aqui acima, meio vezes 1 mais meio, h cortado ao quadrado, que é igual a 3/4 de h cortado ao quadrado. Então, o spin do elétron é tal que o módulo dele é dado por esse valor aqui. E ele só pode exibir 2 componentes, que chamamos de componentes, o que são as projeções do spin ao longo do eixo z. E só pode assumir 2 valores, mais h cortado sobre 2 ou menos h cortado sobre 2. Spin para cima, como dizemos, né, quando o valor é meio, e spin para baixo, quando o valor é igual a menos meio de h cortado. Por isso que nós dizemos que o elétron tem um spin igual a meio. Muitas vezes nós somos tentados a pensar, como eu havia dito antes, né, no spin como sendo devido à rotação de um corpo rígido, no caso, por exemplo, o elétron, em torno de um eixo. Ou seja, a imagem clássica do elétron é muito parecida com essa aqui, de um peão que gira. Só que o elétron, a rigor, como ele é pontiforme, ele de fato não gira, mas é uma imagem clássica. O elétron girando em torno do seu próprio eixo, como se fora um peão. Essa é a imagem clássica do spin. Mas aqui existe uma grande diferença, porque conquanto, no caso clássico, este ângulo aqui pode ser qualquer, no caso clássico, esse ângulo só pode assumir alguns valores.
No caso do spin do elétron, apenas 2 valores. Por isso, dizemos que o spin é uma grandeza física de natureza quântica, uma vez que os valores, tanto do módulo quanto da componente z do spin, estão limitados a determinados valores. Por exemplo, o módulo ao quadrado do spin é igual a 3/4 de h cortado, não existem outros valores. As componentes do spin ao longo do eixo z só podem assumir valores de mais h cortado sobre 2 e de menos h cortado sobre 2. Tem, portanto, uma estrutura quântica. Seus autovalores, numa linguagem científica, só podem assumir valores bem definidos. Assim, entendemos o spin de todas as partículas. No caso aqui apresentado, nós estamos falando de uma partícula de spin 3. Muito bem, esse não é o caso do elétron. No caso do elétron, a situação é parecida com essa figura aqui. Ou seja, esse eixo que seria, classicamente, o eixo em torno do qual o elétron estaria girando, esse eixo aqui só pode ter 2 inclinações, que são essa aqui e essa aqui. Ou seja, as componentes z do spin só podem assumir o valor meio de h cortado e menos meio de h cortado. Então, essa aqui é a principal diferença do caso clássico, porque o spin começa assumindo valores discretos. Tem, portanto, uma natureza quântica, e isso, de certa maneira, complica um pouco as coisas. Muito bem, o elétron tem spin, e o spin do elétron é igual a meio, nós escrevemos S igual a meio. O próton também tem um spin, e curiosamente o spin do próton é igual a meio. O nêutron também tem spin, e o spin do nêutron é igual a meio. De forma que as partículas que constituem os átomos, constituem os núcleos, que constituem a matéria, essas partículas são dotadas desse atributo, que é o spin. E o spin dessas partículas assume o valor meio. S é igual a meio. Como consequência disso, já que essas partículas transmitem para os seus aglomerados o spin, nós podemos dizer, sem medo de errar, que o núcleo também é dotado de um spin. Os elétrons, compondo os átomos, têm spin. De forma que o átomo como um todo também pode ter ele mesmo spin. Nós classificamos as partículas elementares em 2 grandes grupos. Ou seja, os constituintes últimos da matéria, eles são classificados em 2 grandes grupos. No primeiro grupo, temos os férmions. Todos os férmions conhecidos, como os quarks e assim por diante, têm spin meio. No entanto, nós dizemos que uma partícula é uma partícula fermiônica, ou se um aglomerado é um aglomerado fermiônico, se o seu spin for semi-inteiro. N, onde N é o número inteiro, dividido por 2. Todas as partículas elementares têm spin igual a meio. Isso eu estou falando das partículas fermiônicas. Esse é o primeiro grande grupo. E existe um segundo grande grupo de partículas denominadas bósons. O fóton, por exemplo, é um bóson. Bósons são as partículas que têm spin 0
ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, um número inteiro, portanto. E é por isso que a recente descoberta do bóson de Higgs, esse é o nome, bóson de Higgs, essa partícula Higgs é um bóson e seria a única com spin igual a zero. Era diferente de todas, tem spin igual a zero. As demais, todas conhecidas, têm spin igual a 1. Nós podemos verificar a existência desse atributo fazendo passar, por exemplo, e essa é uma experiência pioneira de Stern Gerlach, e ganhou o prêmio Nobel por isso, porque foi uma descoberta importante, né? Se nós tivermos aqui um feixe de elétrons, nós podemos separar esse feixe, fazendo esse feixe passar por uma região que tenha um campo magnético não muito uniforme, nada uniforme, na verdade. E esse campo magnético separa o feixe de tal maneira que uma parte dele cai numa certa região e a outra parte será depositada numa outra região do espaço. Para a gente entender isso, vamos exibir aqui esse applet, que é, na verdade, uma representação visual, né, do elétron girando, e agora nós temos aqui uma região com campo magnético, e olha só como ele é defletido, nesse caso aqui, para cima. Como dissemos antes, o spin ele é uma grandeza física análoga ao momento angular. Então, no caso de um elétron, o que nós fazemos usualmente? Se o elétron tem momento angular, L, e como ele tem um momento angular de spin, S, nós definimos o momento angular total como sendo igual à soma de L mais S. Sempre lembrando que nós estamos falando aqui de uma soma vetorial, de duas grandezas vetoriais. Portanto, usualmente, num átomo, nós não falamos no spin de um dos elétrons pertencentes ao átomo como tendo o spin com determinado valor. A gente, em geral, se refere ao momento angular total daquele elétron, que é igual à soma do momento angular orbital mais o momento angular do spin, ou o spin. De forma que, quando eu tenho um elétron no átomo, o que importa para mim é isto aqui, o momento angular total. E esse momento angular total é dado como uma soma do momento angular orbital devido à existência do movimento do elétron numa órbita, mais o momento angular de spin S. J, portanto, e é isso que importa, é igual a L mais S. Todas as considerações envolvendo o diamagnetismo, envolvendo o paramagnetismo, nós estamos usualmente analisando o comportamento do momento angular total de um elétron numa órbita. Spin tem muito a ver com o magnetismo. Essa é, sem sombra de dúvida, a melhor evidência para a existência do spin. E, mais ainda, no caso dos ímãs, no caso dos materiais ferromagnéticos, esse comportamento de atrair, de repelir, como nós vamos ver nos vídeos a seguir, esse tipo de comportamento dos ímãs, ele só tem a ver com o spin.
De forma que vocês estão vendo, quando veem um ímã, uma manifestação desse atributo. Na realidade, como veremos a seguir, um elétron se comporta como um pequeno ímã. Sim, é verdade. Você pode pensar, né, no elétron como sendo um pequeno ímã. Mas é por conta de fenômenos como esses, no caso específico, né, do comportamento dos ímãs que atraem outros materiais, né, e se atraem e se repelem, é que nós temos aqui uma comprovação prática. Nós não podemos colocar a mão no spin. Ele existe. E, às vezes, eles agem cooperativamente de forma a se transformarem num grande ímã, ou ter um resultado que é análogo, né, ao de um grande ímã. O fato é que um elétron ou um próton, como nós veremos depois algumas aplicações disso, por terem spin, eles se comportam como um pequeno ímã. Isto mesmo, essa ideia aqui de olharmos um próton e agora olharmos o próton como se fora um pequeno ímã, é absolutamente correto. Um próton pode ser visto como uma partícula dotada de carga elétrica, mas o próton também pode ser visto do ponto de vista magnético como se fora um pequeno ímã. Se eu tenho o eixo de rotação aqui nessa direção, você pode pensar aqui como sendo o polo norte do nosso ímã e aqui como sendo o polo sul do nosso ímã. Então, essas figuras todas aqui, que de certa maneira representam a mesma ideia, nós devemos pensar no elétron e no próton como sendo objetos que têm uma carga elétrica, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista da interação magnética ou do ponto de vista do magnetismo, o próton e o elétron devem ser vistos como ímãs. E é por isso que o spin está tão intimamente relacionado ao magnetismo da matéria. Nós veremos alguns fenômenos que estão intimamente relacionados ao spin. Vamos observar o comportamento dos materiais diamagnéticos, e eles são muito utilizados nesse fenômeno curioso da levitação, onde eu posso ter forças de repulsão entre um ímã e um outro material que exibe o diamagnetismo. De forma que as forças nem sempre são forças de atração, podem ser também forças de repulsão. Um exemplo do paramagnetismo, e agora um exemplo bastante comum, e aí temos vários, né, do ferromagnetismo, e finalmente os eletroímãs. São exemplos bem simples, onde os primeiros têm a ver com mais a soma do momento angular do spin e o momento angular orbital, no caso do paramagnetismo e do diamagnetismo, mas no último caso do ferromagnetismo, dos ímãs, só tem a ver com o spin dos constituintes últimos da matéria. Para a gente entender um pouco essa questão do magnetismo da matéria, é importante a gente entender o seguinte: quando um elétron tem um momento angular orbital e quando ele tem um momento angular de spin,
nós introduzimos uma grandeza física, e essa sim, eu diria que é o próprio ímã, né? Porque o momento de dipolo magnético, a rigor, é o ímã. Então, o momento de dipolo magnético, ele é definido como a carga da partícula, no caso, pode ser a carga do elétron ou a carga do próton, né, dividido por 2 vezes a massa da partícula, vezes L mais S. Ou seja, o momento de dipolo magnético, que é, na verdade, o análogo do ímã, é um pequeno ímã, né, é igual a Q sobre 2m multiplicado por J, onde J é o momento angular total. Esse momento angular orbital, ele ocorre por conta do movimento dos elétrons, é um movimento periódico, por exemplo, quando os elétrons se movem numa órbita circular, para simplificar as coisas, né? De forma que esse L está associado ao movimento dos elétrons ou do elétron numa órbita circular, enquanto que o spin está relacionado ao momento angular de spin, como se for uma rotação do elétron. De forma que, a rigor, o que é de verdade o ímã é um momento de dipolo magnético. No entanto, tanto o elétron quanto o próton têm um momento angular de spin. Portanto, eles têm um momento de dipolo magnético. É por isso que dissemos antes que a gente pode olhar o próton, pode olhar o elétron como sendo dotados de carga elétrica e de um spin, ou analogamente, como sendo dotados de uma carga elétrica e de um momento de dipolo magnético, e que, por sua vez, está relacionado de uma maneira simples ao momento angular total. O fato é que, quando nós aplicamos um campo magnético a um átomo, então o momento angular total do átomo passa a se comportar desse jeito aqui. Veja que ele está num movimento de precessão. E esse movimento de precessão do momento de dipolo magnético do átomo é que dá lugar ao diamagnetismo. De forma que, no caso do diamagnetismo, se eu tenho um campo magnético aplicado numa determinada direção, ele vai se magnetizar, né? E magnetizar é o equivalente a exibir uma distribuição de momentos de dipolo magnético. Cada átomo exibe um momento de dipolo magnético, no entanto, numa direção oposta ao do campo magnético externo. E isso faz com que haja uma força de afastamento. De forma que, se eu coloco aqui um ímã e aqui eu coloco o material diamagnético, a força entre o ímã e o material diamagnético é no sentido de afastar o material. Ele repele o ímã. E vocês vão ver que essa força de repulsão é violenta. Pode lançar um anelzinho a uma grande altitude. O fato é que nós temos, nesse caso dos materiais, especialmente dos materiais magnéticos, o alinhamento dos momentos de dipolo magnético. No caso de um material paramagnético, essa força é de atração. Essa é que é a diferença entre os materiais
diamagnéticos e os materiais paramagnéticos. Eles são atraídos, né, pelo ímã. Mas o fato é que essa força aqui resulta também do spin. E é isso que é importante que seja entendido. Materiais ferromagnéticos só têm a ver com spin. No caso de um material ferromagnético, o que acontece é que existe uma espécie de forma de cooperação entre os vários spins e eles exibem uma magnetização, e essa magnetização, por outro lado, muitas vezes é tal que ela tem diferentes orientações dentro do mesmo material. Cada região tem uma orientação e, portanto, se forma aqui uma estrutura de domínios, onde em cada domínio, a orientação do campo ou da magnetização é diferente. O fato é que existe uma interação do tipo spin-spin, e eles então decidem, por conta dessa interação, trabalhar cooperativamente, todos apontando na mesma direção, não é? E essa distribuição de momentos de dipolo, essa distribuição de spin, gera, portanto, um campo magnético. Sem, é claro, entrar em detalhes. De qualquer maneira, vamos agora a outras consequências do spin. A primeira consequência é essa que nós chamamos de estrutura quântica do átomo. O fato dos elétrons, vou falar só dos elétrons, porque de agora em diante é isso que interessa. O fato de que os elétrons têm um spin, isso significa que eles têm que obedecer a um princípio, conhecido como princípio da exclusão de Pauli. E é isso que é importante entender, né? Mediante esse princípio, se, por exemplo, um elétron estiver numa determinada camada do átomo ou numa subcamada do átomo, então ele está, nesse caso, no que nós denominamos de estado daquele elétron. E esse estado, ele é determinado ou caracterizado por um certo conjunto de números quânticos, que nós chamamos número quântico principal, não é? O número quântico do momento angular orbital, L, não é? O outro número quântico é a componente Z do momento angular orbital e, finalmente, o de spin. O fato é o seguinte, de acordo com o princípio da exclusão de Pauli, você não pode ter elétrons num átomo que tenham os mesmos números quânticos. Isso é fundamental para se entender a estrutura do átomo e como o átomo se organiza ou pode ser organizado, né, em camadas, subcamadas, orbitais, e levando em conta sempre o momento angular, né, de spin e a componente Z do momento angular de spin. Então, vamos pegar só um caso concretamente, né, para ver se a gente consegue entender isto, porque essa é a base de tudo, né? Então, digamos que eu tenha aqui, eu estou considerando um caso bem simples, né, do átomo de hidrogênio, eu estou considerando o átomo de hidrogênio no estado fundamental dele, né, de forma que ele está na camada associada a n igual a 1, né, n igual a 1. Depois a gente poderia explicar o que é esse n, mas é o número quântico principal e isso indica uma camada. As camadas são indicadas por números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então a gente classifica as camadas pelo número quântico principal. Então, essa camada aqui é n igual a 1, essa aqui é n igual a 2, né? E assim por diante. N igual a 3, né? É assim que a gente classifica as camadas. Agora, nessa camada aqui, nessa primeira, né, eu vou colocar esse número associado ao momento angular, L igual a 0, né,
então ele não pode ter componente z do momento angular, porque L igual a zero. Consequentemente, eu posso colocar nessa camada só 2 elétrons. Só 2 elétrons, por conta do princípio de exclusão de Pauli. Eu posso ter apenas um elétron com o spin para cima, aquele cuja componente Z do spin é igual a meio de H cortado, e eu posso colocar apenas mais um outro. E agora já estou pensando no átomo de hélio, que tem dois elétrons apenas na primeira camada. Ora, veja bem, de acordo com o princípio da exclusão de Pauli, eu não posso mais colocar elétrons na primeira camada, porque eu só tenho 2 possibilidades no momento angular. O Lz igual a mais meio de H cortado, ou o Lz igual a menos meio de H cortado. A pergunta, mas por que eu não posso colocar, por exemplo, mais um elétron aqui com a componente Z do momento angular de spin igual a meio, mais um? Não, não pode. É o princípio da exclusão de Pauli. E é por isso que eu não posso colocar um número indefinido, um número infinito, um número muito grande, o número que eu quiser de elétrons numa camada do átomo. É um número finito. Eu posso colocar só 2 na primeira camada e posso colocar só 8 na segunda camada. É claro que precisamos fazer as contas, né, para a gente verificar isso. Mas veja bem, isso aqui tem a ver com spin. De forma que a própria tabela periódica, onde você exibe átomos, né, que têm propriedades semelhantes em colunas, né, e essas propriedades se repetem, a tabela periódica tem tudo a ver com o spin, o princípio da exclusão de Pauli. Nós temos que organizar, digamos assim, os elétrons num átomo em camadas, em subcamadas. Preenchida essa camada com um certo número fixo de elétrons, eu agora começo a preencher a camada seguinte. O fato é que o que nós estamos aqui procurando chamar a atenção é que as propriedades, né, dos elementos que são semelhantes, né, nós colocamos em colunas. Por exemplo, os elementos nobres, né, têm todas as suas camadas preenchidas e, consequentemente, esses elementos têm propriedades semelhantes. Isso, surpreendentemente, tem a ver com o spin do elétron. Vamos a uma outra demonstração ou uma outra consequência do fato de que os elétrons num átomo têm spin. E essa é surpreendente. É uma manifestação do spin. Nós chamamos a essa propriedade de impenetrabilidade da matéria. O que significa isso? Vamos apertar com o meu dedo aqui essa mesa. Veja, posso apertar com a maior força possível, mas eu não consigo fazer o meu dedo penetrar na mesa. Ela exerce uma força. Essa força, usualmente, é conhecida como força normal. Essa força normal, a gente quase nunca se dá conta, né, disso, mas ela tem a ver com o spin. É porque os elétrons têm spin que eles não permitem que, quando você aproxima um átomo do outro, você está tentando forçar os elétrons de 2 átomos distintos a terem os mesmos números quânticos. Isso não é possível. A consequência é eles repelirem. De forma que é isso mesmo. Quando você aproxima demais os átomos,
existe uma força de repulsão entre os átomos. Os átomos se repelem, é isso que nós estamos vendo aqui. Repulsão dos átomos por conta do atributo spin. Isso realmente é muito surpreendente. Eu tenho aqui um gráfico, né, que ilustra isso, né? Quando eu tentar aproximar demais dois átomos de hidrogênio, por exemplo, de oxigênio, não importa os átomos, não importa, na verdade. Tá certo? O que vai acontecer com esses átomos? Eles vão se repelir, porque eles vão procurar evitar de toda forma que os elétrons que eventualmente ficariam juntos tenham os mesmos números quânticos. Como sabemos, isso é inadmissível. E isso tem a ver com o princípio da exclusão de Pauli, e isso tem a ver, portanto, com o spin. Olha só, você não consegue, né, fazer com que o seu dedo penetre numa mesa, né, porque os átomos estão se repelindo. É claro que temos muitas aplicações. Nós damos um chute numa bola, por exemplo, né? Quando o pé chega muito perto, os átomos do pé chegam muito próximos dos átomos da bola, há uma repulsão. Então, os átomos se repelem por conta da existência desse atributo dos elétrons. Olha, nós temos muito que agradecer ao spin, não é? Porque já pensou se fosse fácil você fazer um corpo penetrar, mesclar com outro corpo? Ainda bem que isso não é possível, né? Mas isso tem a ver, surpreenda-se, com o spin. Existe mais uma coisa que a gente deve agradecer, né, ao elétron por ter esse atributo, né, porque isso é basicamente relativo ao atributo do elétron, né? Por que o nosso planeta, por exemplo, não colapsa? Ou seja, por que, digamos, a matéria, né, no nosso mundo, ou o nosso mundo, tem uma certa estabilidade? Ora, por que você pergunta isso? Ora, é simples. De acordo com essa figura, a força da gravidade está sempre atuando para reduzir o tamanho da Terra, para comprimi-la. Sim, e se deixássemos por conta da força da gravidade, a Terra ficaria de um tamanho de uma cabeça de um alfinete, ou menor ainda. Se deixássemos só por conta da força gravitacional. Ela está sempre atraindo as várias partes do planeta em direção ao centro. Mas por que a matéria não colapsa no nosso mundo? Ainda bem. Podem ter certeza. Quem resiste a essas grandes pressões é o spin. Por quê? Os átomos acabam se repelindo quando você tenta aproximá-los. De forma que, agindo em conjunto, eles acabam se contrapondo em termos de força à força gravitacional. E é por isso que nós temos, né, felizmente, um mundo que tem uma forma bastante estável. Isso não é o caso de algumas estrelas, que, quando a força gravitacional é muito, mas muito forte, elas acabam ganhando da força exercida pelos átomos, pelo spin. E aí, uma estrela do tamanho do Sol, por exemplo, com 1,5 massas solares, né, pode ficar reduzida a apenas 20 quilômetros de diâmetro. Essas são as estrelas conhecidas como estrelas de nêutrons. No entanto, o que impede as estrelas de nêutrons de continuarem o colapso gravitacional é o spin. De novo, o spin garantindo a estabilidade das estrelas de nêutrons. Por quê? De novo, agora estamos falando da repulsão, né, quando falamos de um conjunto de nêutrons. Mas, de qualquer maneira, o fato é que o spin é responsabilidade, ou
se responsabiliza pela estabilidade do nosso planeta, do nosso mundo, assim como evita o colapso gravitacional. Existe uma outra aplicação no diagnóstico via ressonância nuclear, né? Aqui a ideia eu posso apresentar de uma forma simples, mas isso é um pouco mais complicado, né? É que nesses aparelhos aqui, na verdade, ele aplica um campo, cria um campo magnético na região do corpo, né, a ser diagnosticada. E esse campo magnético, ele não é uniforme, ele realmente depende da região do corpo. Esse é o truque, né? Ele não é um campo uniforme, ele depende dos vários pontos dentro do nosso corpo, né? E o que acontece é o seguinte, quando, sob a ação de um campo magnético, então, digamos que nós estamos falando aqui dos prótons agora no nosso corpo, né? Quando você não tem um campo magnético, o momento angular de spin, e que faz com que cada próton se comporta como um ímã, né, apontando nessa direção, nessa outra direção, mas em direções que nós diríamos com uma distribuição aleatória, de forma que, em média, a magnetização, né, é igual a zero. No entanto, quando aplicamos um campo magnético, isso aqui é bem geral, é claro que nós estamos falando de ressonância, mas isso é verdadeiro sempre. Quando eu aplico um campo magnético, você tem uma orientação preferencial dos spins. Eles procuram se alinhar com o campo magnético aplicado, a grande maioria deles. Um ou outro pode ter isso invertido, né? Mas não importa. Como um todo, ele adquire uma magnetização. Então, o que a gente tem no nosso corpo é um certo número de prótons, por exemplo, com uma determinada magnetização, um número menor de prótons com um momento de dipolo, né, magnético apontando numa outra direção, e a gente pode, e é isso que é feito nesses aparelhos, né, fazer incidir radiação eletromagnética de tal forma a que essa radiação faça com que o spin que está numa determinada direção mude radicalmente para a direção oposta. Isso ocorre para uma frequência que é dada por esta expressão aqui, 2π vezes a carga, né, do próton, dividido pela massa do próton vezes C, vezes a componente Z do campo magnético. Para essa frequência, exatamente, isso pode ocorrer. E essa frequência tem um nome de frequência de ressonância. Então, você pode fazer um mapa da absorção das ondas eletromagnéticas, resultando, então, numa ressonância nuclear magnética. E com isso, você tem um mapeamento de partes do seu corpo. Mas, de qualquer maneira, o fato é que, nesse caso, nós aprendemos a tirar proveito do momento magnético do próton, ou ainda do spin do próton, para que a gente possa fazer diagnóstico com uma precisão relativamente grande. O fato é que o conceito de spin é um conceito fundamental, é um conceito primitivo. Nós não sabemos como explicá-lo, mas nós temos um número muito grande de fenômenos que estão associados ao spin. E aprendemos até mesmo a tirar proveito dele para podermos desenvolver equipamentos que façam diagnóstico com uma precisão a cada dia maior.